Bom dia, é um prazer ter vocês aqui. A gente está passando por momentos de muita transformação com relação à tributação no Brasil, né? Então, a gente organizou uma série de lives para tratar das principais alterações que ocorreram do final do ano para cá, finalzinho do ano passado, começo desse ano. A gente destacou 3 assuntos para tratar com vocês. Isso tudo além da reforma tributária, né? A gente já tinha feito uma live, um evento para falar sobre a reforma tributária, sobre o que mudava com a reforma tributária, o que muda com relação à tributação sobre o consumo. E agora a gente destacou 3 temas, de 5, 6 temas aí que mudaram no final do ano passado. A gente destacou 3 temas para falar com vocês e vamos falar desses temas essa semana e na próxima semana. Então, depois, para todos os inscritos aqui, a gente circula os outros 2 temas também. Vamos falar de tributação de ativos no exterior, vamos falar de compensação de tributos federais e aí a gente encerra essa atualização das questões mais urgentes, tá? Então, dando um pouquinho de contexto para vocês, acho que todo mundo sabe, está mais do que evidente, que a gente tem um movimento do governo federal muito forte em busca de arrecadação, né? Acho que é muito claro que aquilo que o governo se propôs a fazer, que a lei orçamentária e assim por diante, só funciona com o aumento de arrecadação. O governo estava buscando em torno de 150, 170 bi e está tentando buscar isso de todo lado, de todo jeito. Então, algumas coisas que a gente não vai falar nesse momento, vamos deixar falar mais para o futuro. Por exemplo, a desoneração da folha, que era alguma coisa que já havia sido prorrogada pelo Congresso, o governo editou uma medida provisória para acabar com a desoneração da folha já esse ano, né? É uma medida que causou um certo desgaste com o Congresso, que ainda vai ser analisada, a Pacheco está analisando o que faz com isso, mas a verdade é que está posto aí. Foi uma medida que o Congresso tinha decidido, que o governo Lula decidiu mudar e acabar com a extensão da desoneração da folha. A gente tem também um incentivo importante para o setor de hotelaria, de eventos e de turismo, que é o PERSE, que era um incentivo que isentava o imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS até 2027, por 5 anos desde 2022, e que o governo também revogou agora no afã de gerar mais arrecadação. Além disso, tem o tema que a gente vai tratar hoje, que é a questão da subvenção para investimentos, né? Eu imagino que quem está aqui... aliás, gente, o chat está aberto para vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem mandar pergunta por escrito ou levantar a mão. Se for o caso, a gente abre o áudio e vocês fazem a pergunta diretamente, tá? Se não, o chat está ali na tela, vocês mandam a pergunta, assim que tiver a pergunta lá, eu paro para responder. E podem perguntar a qualquer momento, não precisa esperar chegar no final daquilo que a gente vai falar. A ideia aqui não é tanto ser uma palestra, é mais ser uma exposição rápida das coisas que estão mudando, das medidas que precisam ser adotadas, tá? Então, quem está aqui me parece que já sabe a que se refere a subvenção para investimentos, né? Então, a subvenção para investimento é uma batalha de longa data entre fisco e contribuintes. O fisco, desde sempre, tenta restringir ao máximo a utilização da subvenção para investimento, ao ponto disso ter chegado não só no judiciário, mas ter sido objeto de uma lei complementar, ou um trecho da lei complementar, a Lei Complementar 160, tratando disso. Então, fisco e contribuinte sempre se debateram com relação ao que seria, na verdade, subvenção para investimento. Que tipo de incentivos de ICMS, e essa era a maior discussão, que tipos de incentivos de ICMS poderiam fazer jus à classificação de subvenção para investimento, de modo a gozarem da exclusão, ou seja, da não tributação do ponto de vista de imposto de renda e contribuição social. O fisco sempre tentou dizer que eram só aqueles investimentos em ativo fixo, em ativo imobilizado, que tinham necessariamente
que ser feitos depois da concessão do incentivo do ICMS. Quer dizer, o Estado deveria dar o dinheiro especificamente para o contribuinte comprar a máquina, comprar o ativo, fazer a construção, para depois disso ter o direito à exclusão do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro. E a prática dos estados com as empresas sempre foi muito diferente, né? Os estados sempre deram os incentivos, concederam os incentivos, visando o aumento de empregos, o aumento da circulação de mercadorias, o aumento da movimentação econômica no estado. E não necessariamente focaram na aquisição de máquinas, de equipamentos, de ativos ou construção de prédio, coisa parecida. De modo que essa discussão se arrastou durante muitos anos, até que a gente teve o advento da Lei Complementar 160, que é uma lei que regulava, na verdade, incentivos de ICMS, que tentou pôs fim à guerra fiscal de ICMS. E em 2 artigos, a Lei Complementar 160 falava o seguinte: os incentivos de ICMS, desde que referendados pelo CONFAS, ou desde que tenham sido objeto de depósito perante o CONFAS para fim de regularização da guerra fiscal, todos esses incentivos, independentemente do cumprimento de qualquer outro requisito, poderiam ser qualificados como subvenção para investimento. Poderiam ser qualificados como subvenção para investimento, portanto, poderiam ser excluídos do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido, desde que o valor da subvenção fosse mantido em reserva de lucros no patrimônio líquido, uma reserva que não poderia ser usada para distribuir para os sócios. Então, esse foi o desfecho até a Lei Complementar 160. A gente teve no âmbito judicial 2 acórdãos importantes. Um primeiro acórdão falando que o crédito presumido de ICMS não poderia ser tributado para efeitos de imposto de renda e para efeitos de contribuição social. E um outro acórdão mais recente, esse do ano passado, fazendo referência a outros incentivos de ICMS além do crédito presumido, que seriam redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção propriamente dita, ou diferimento em alguns casos. Nesse último julgamento, o que se definiu foi: desde que sejam atendidos os requisitos da legislação do imposto de renda, em especial a 12973, o contribuinte pode excluir a subvenção para investimento da base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. E a gente achou que isso estaria resolvido dessa forma, né? Que as coisas estariam pacificadas, tanto com uma lei complementar sendo editada para tratar disso, quanto o STJ se manifestando com relação a todos os incentivos, tanto o crédito presumido quanto outros incentivos. Eis que, no ano passado, o governo editou uma medida provisória para praticamente acabar com a subvenção para investimento. Por que eu digo praticamente acabar? Porque ele acabou com a possibilidade das empresas excluírem, para efeito de imposto de renda e contribuição social, a subvenção do imposto de renda. Então, aquela exclusão acabou. Em contrapartida, é verdade, ele deu um crédito presumido de imposto de renda, que é equivalente a 25% do incentivo de ICMS. Então, à primeira vista, para os desavisados, pode parecer que o contribuinte só perdeu os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque, em primeiro lugar, o incentivo que era o contribuinte usava e depois declarava, ele virou sujeito à habilitação prévia pela Receita Federal. Então, o contribuinte hoje que quiser se valer desse crédito presumido, ele primeiro precisa fazer o pedido de habilitação para a Receita Federal, para a partir de então começar a fruir do benefício, começar a usar o benefício. A Receita Federal tem 30 dias para analisar o pedido. Se não analisar, pressupõe-se, esse é uma hipótese legal, é uma presunção legal, é uma presunção de que o pedido foi aprovado e que o contribuinte pode se valer do benefício. Só que
Essa medida provisória, que já foi convertida em lei, ela estabelece que eu só posso me valer da subvenção para implantação ou expansão de empreendimento. Ou seja, o incentivo de ICMS tem que ter sido concedido em contrapartida à implantação ou expansão do empreendimento. Então, eu estou me instalando no estado no qual eu não estava instalado, ou eu vou aumentar ou diversificar a minha atividade no estado, e isso seria expansão. Só nessas duas hipóteses é que eu teria direito a habilitar o meu crédito como subvenção para investimento. E mais, o montante do crédito que eu vou utilizar está limitado à depreciação, amortização ou exaustão dos bens relacionados àquele empreendimento que foi implantado ou que foi expandido. Ou seja, não só a Receita Federal reduziu o montante do benefício, reduzindo a alíquota de aquilo que poderia, no limite, ser aproveitado em até 34%, foi reduzido para 25%. Ele inverteu a lógica desse crédito, dessa exclusão. Antigamente era primeiro fazer exclusão e depois o fisco teria 5 anos para me fiscalizar e eventualmente questionar alguma coisa, ou seja, condicionou a habilitação prévia perante a Receita Federal, e a gente imagina que muitos pedidos de habilitação prévia não vão ser deferidos ou vão ser deferidos apenas em parte, ou seja, ele já vai, no nascimento, estancar essa discussão, e apesar de ser uma discussão, de ser uma decisão passível de recurso, é um recurso que não está sujeito ao recurso que leva até o CARF, que leva até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão paritário. Esse recurso é um recurso hierárquico, simplesmente, que vai para o superior hierárquico revisar, e a gente pode imaginar que o recurso absolutamente não vai dar em nada, que vai ser só bater carimbo e referendar a decisão que foi tomada pela fiscalização. Então, eu tenho uma restrição importante na alíquota de 34 para 25, eu tenho uma mudança na ordem de aproveitamento, primeiro eu tenho que pedir para depois aproveitar, e por último, e me parece que o mais importante, eu estou restrito apenas à implantação e expansão de empreendimento e ainda assim limitado ao montante da depreciação, amortização ou exaustão dos bens que estão vinculados ao empreendimento que está sendo implantado ou que está se expandindo. Por isso que eu digo, a gente escreveu sobre isso, que a subvenção, como a gente conhecia e da forma que a gente estava discutindo, ela praticamente acabou, né? É verdade que esse crédito presumido vai poder ser objeto de ressarcimento, pode ser objeto de compensação, mas também é verdade que a lei diz que ele vai ser apurado na ECF, dando a entender que primeiro tributo, pago os meus tributos sem exclusão da subvenção para investimento, e depois é que eu vou me apropriar, ou que eu vou apurar o crédito presumido e vou me utilizar do crédito presumido na entrega da ECF ou depois da entrega da ECF. Então vejam vocês que a gente tem uma mudança completa do cenário, né? Tem algumas discussões, sim, que a gente pode travar com relação a isso. O que ainda não está claro? A própria jurisprudência que se formou do STJ, infelizmente, ainda não é clara. Então, eu vou recapitular com vocês aquilo que o STJ havia decidido. O STJ havia decidido, no primeiro precedente, que o crédito presumido de ICMS não pode ser tributado por imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E nesse julgamento não fez menção a 12973, não fez menção à Constituição de reserva de subvenção, não fez menção a nenhum outro requisito da lei. Agora, o ano passado, nesse outro julgamento, no qual o STJ discutiu sobre redução de base, redução de alíquota, isenção e eventualmente diferimento, o STJ entendeu diferente, de uma maneira mais restritiva. Ele falou, olha, o contribuinte que quiser não tributar os incentivos de ICMS, ou seja, a subvenção para investimento, para fins de RPJ, contribuição social, deve observar a 12973. Precisa observar os requisitos dela, ou seja,
precisa constituir a reserva de subvenção, não pode distribuir isso para os sócios. No momento em que a reserva eventualmente for utilizada, fica com a obrigação posterior de recompor essa reserva e assim por diante. Então, esse marco, quando aconteceram os dois julgamentos, nos pareceram bastante claros. Mas em uma decisão posterior a essa do STJ, que foi uma decisão de sessão, a segunda turma do STJ, ou seja, um grupo menor dessa segunda sessão, dessa primeira sessão, perdão, decidiu que, inclusive para o crédito presumido de ICMS, eu deveria observar os dispositivos da 12973. E por que isso é relevante? Porque a exclusão da 12973, os dispositivos da 12973 que tratavam da subvenção para investimento, foram revogados agora. Então, a gente fica no limbo, praticamente, né? Com relação ao crédito presumido. Eu posso considerar ainda o entendimento do STJ, daquele primeiro precedente, de que o crédito presumido não pode ser tributado pelo imposto de renda e pela contribuição social? Posso me pautar naquele primeiro precedente do STJ, que foi reafirmado nesse segundo julgamento que tratava da redução de base, redução de alíquota, assim por diante? A gente entende que pode. Mas esse julgamento da segunda turma do STJ entende que não, que eu precisaria também me aproveitar da 12973. Eu precisaria dos dispositivos da 12973 em vigor para poder me valer disso. Então, com relação ao crédito presumido, entendo que a gente tem possibilidade, sim, de discutir em juízo se isso pode não ser oferecido à tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social, mas sabendo que existe um primeiro precedente do STJ que entende que também para crédito presumido eu deveria utilizar a sistemática da 12973, e como a 12973 nesse particular está revogada, eu não poderia mais ter isenção. Então, é passível de questionamento, mas estamos em terreno, em certa medida, incerto por conta do STJ. Com relação à redução de base, redução de alíquota, isenção e diferimento, a situação é um pouco diferente. Justamente porque nesse último precedente, tomado pela sessão do STJ, ficou firmado que eu precisava da 12973 para que a isenção de IRCS fosse concedida. Com a 12973 revogada nesse particular, me parece muito mais difícil sustentar a não tributação pelo IR e pela CS desses incentivos de ICMS. Eu entendo que, ainda nesse aspecto, nesse particular, a gente poderia, sim, dizer que transferências de recursos dos estados para os particulares não poderiam ser objeto de tributação pela União, sob pena da União estar se apropriando da maior parcela dos incentivos fiscais que foram concedidos. Então, a gente poderia questionar sobre esse aspecto também. Talvez sobre esse aspecto a gente consiga levar a decisão até o STF, ou seja, talvez a gente consiga superar o STJ nesse particular, mas é algo que a gente vai ter que pagar para ver, vamos ter que brigar, e é certo que nesse particular a chance de êxito é menor do que em relação ao crédito presumido. Então, quem tem o crédito presumido está numa situação melhor de discussão do que quem tem outros incentivos fiscais. E quem tem outros incentivos fiscais, obviamente, precisa analisar se está em condições de fazer o pedido de habilitação. A gente já tem instrução normativa para que o pedido de habilitação seja feito, deve ser feito pelo ECAC. Então, já é possível fazer a habilitação desse crédito presumido de imposto de renda. Lembrando, é necessário que o incentivo tenha sido concedido antes da implantação ou da expansão do empreendimento e que tenha sido concedido com esse objetivo. E o montante do crédito está limitado ao montante da depreciação, amortização ou exaustão, obviamente limitado também ao montante do ICMS incentivado, o que já deve diminuir bastante a base de aproveitamento desse benefício. Então, é importante a gente ficar
atento a esses dois movimentos, entender se trata de crédito presumido ou de outros tipos de incentivo, saber se eu posso tomar o crédito, se eu posso me habilitar esse crédito presumido e decidir como eu faço com relação ao imposto de renda, se eu tomo risco, se eu questiono judicialmente, se eu faço o pedido de habilitação ou não. Tá? Mas é uma medida muito importante que o governo tomou, afeta a maior parte das empresas que têm incentivos de ICMS, e mais, ainda tem um outro aspecto, um último aspecto que deve ser objeto de atenção. Além de mudar a tributação do ponto de vista de imposto de renda e contribuição social, a lei também revogou as isenções que existiam, ou as exclusões que existiam na base de PIS e COFINS com relação à subvenção para investimento. Até agora, a gente tinha, na 10.637 e na 10.833, a gente tinha exclusões específicas da base de cálculo de PIS e COFINS com relação às subvenções para investimento. Essas duas exclusões agora foram revogadas. Qual que é a grande implicação disso? A implicação disso é que, a partir de agora, o fisco certamente vai se ver no direito de cobrar PIS e COFINS sobre a subvenção para investimento. Então, ele certamente vai se ver no direito de cobrar PIS e COFINS sobre o crédito presumido do ICMS, sobre a redução de base de cálculo, sobre a redução de alíquota, sobre isenções, e o diferimento ainda não está claro se ele vai querer cobrar ou não, mas eu não posso deixar de dizer que é um risco. Então, não tenho dúvida que, a partir de agora, o fisco vai pretender cobrar PIS e COFINS sobre isso. E aí, só para deixar claro para vocês, porque pode parecer que a redução de base de cálculo, a redução de alíquota ou a isenção não seriam capazes de gerar receita. Mas, do ponto de vista contábil, a partir da reforma contábil com a 11.638, as empresas têm sim que reconhecer redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção e, em algumas situações de diferimento, como receita. Como é que funciona isso, então? Eu reconheço a despesa inteira do ICMS como se eu não tivesse nenhuma redução, como se eu não tivesse nenhum benefício, e reconheço o montante do benefício como receita. E é sobre essa receita decorrente do benefício, porque eu reconheci a despesa, entre aspas, inteira do ICMS, é sobre essa receita que, a partir de agora, passaria a incidir PIS e COFINS. A gente tem, hoje, do ponto de vista judicial, discussões antigas com relação à possibilidade ou não da União tributar PIS e COFINS sobre as receitas de subvenção para investimento. A gente tem, inclusive, um tema sendo julgado no STF, discutindo exatamente isso: se é possível a incidência de PIS e COFINS sobre subvenção para investimento. É um julgamento que começou virtual, os contribuintes tinham maioria. Em determinado momento, alguns ministros apresentaram votos divergentes, um ministro pediu destaque da votação, de modo que a votação virtual foi paralisada e vai haver um julgamento presencial, retomando o voto de todos os ministros, inclusive agora com uma composição diferente do plenário do Supremo. A tese que está sendo discutida no STF é uma tese genérica: se é possível incidir PIS e COFINS sobre subvenção para investimento ou não. É óbvio que é uma tese genérica, mas em relação a uma legislação antiga, não está se discutindo ainda a lei tal qual está agora, porque a revogação ocorreu nesse momento. Mas é óbvio que, se o STF, nesse julgamento, decidir de forma contrária aos contribuintes, isso vai se aplicar também. E mais, algo que é bastante importante: no julgamento desse tema do STF, o STF determinou a suspensão de todas as ações judiciais que versam sobre a matéria. Ou seja, determinou a suspensão de todas as ações judiciais que se refiram à exclusão de subvenção para investimento da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, o que a gente entende? É possível ainda questionar o PIS e COFINS
sobre a subvenção para investimento? Entendemos que é possível ainda e entendemos que é, inclusive, recomendável. Depois eu explico por quê. Mas entendo que é possível discutir o PIS e COFINS sobre a subvenção para investimento, entendo que é recomendável, mas o processo deve ficar, é o que a gente imagina, deve ficar sobrestado até que o STF decida o julgamento desse tema. Por que eu disse que é recomendável que as empresas apresentem a discussão judicial desde logo? Quem milita no direito tributário sabe que o Supremo tem, em grande parte dos julgamentos em matéria tributária, ele tem modulado os efeitos das suas decisões. E, em geral, como é que funciona a modulação desses efeitos? O Supremo diz o seguinte: considero, por exemplo, nesse nosso caso específico, considero que não pode incidir PIS e COFINS sobre a subvenção para investimento, ou seja, não pode incidir PIS e COFINS sobre os incentivos de ICMS, mas isso se aplica só daqui para frente, só do meu julgamento para frente, à exceção das ações que já estavam distribuídas. Isso tem sido corriqueiro o STF fazer, modular os efeitos das suas decisões, considerando apenas fatos geradores para frente, ressalvando exclusivamente os contribuintes que já tinham ações judiciais distribuídas anteriormente à sua decisão. Por isso, a gente entende que quem quiser discutir isso, ou quem quiser se aproveitar de uma eventual decisão do STF, que é recomendável que apresente ação desde logo. E nesse pedido, nessa ação, que discutiria a não incidência de PIS e COFINS sobre os incentivos de ICMS, já pedi a liminar. A gente tem, em alguns casos, mesmo em temas que estão suspensos, cuja tramitação dos processos está suspensa, mesmo nesses temas, em alguns casos, a gente consegue eliminar e só depois da concessão da liminar é que o processo é sobrestado. Então, a distribuição da ação teria vantagem dupla de tentar cravar o direito a uma eventual decisão do Supremo, mesmo que ele module os efeitos da decisão, e dois, eventualmente tentar obter uma liminar para suspender a incidência de PIS e COFINS sobre a subvenção para o investimento. Então vejam vocês que o cenário com relação aos incentivos de ICMS está absolutamente diferente do que a gente tinha até o final do ano passado. A gente não tem mais a possibilidade de fazer a exclusão na apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido. A gente tem agora a possibilidade de fazer a apropriação de um crédito presumido. O montante, portanto, está reduzido de 34% para 25%. A base possível de apropriação desses créditos também está reduzida com relação a todo o incentivo de ICMS, apenas para a parcela do incentivo que puder ter alguma correspondência com depreciação, amortização e exaustão dos bens do ativo mobilizado que estavam vinculados ao empreendimento que foi implantado ou que foi objeto de expansão. E o aproveitamento desses créditos só pode ser feito após o pedido de habilitação perante a Receita Federal, que agora é prévio, ou seja, eu já estou indo ao conhecimento da autoridade fiscal, levando a minha situação, e a gente entende que uma boa parte dos pedidos a Receita Federal vai indeferir total ou parcialmente. E, além disso, agora todos que têm incentivos de ICMS, mesmo aqueles que não se valiam da exclusão da subvenção para investimento, mesmo aqueles que nunca excluíram isso da apuração do lucro real da contribuição social, mesmo aqueles que não pretendem se valer do crédito presumido de 25% de IR, todos os contribuintes que tiverem redução de base de cálculo, redução de alíquota, crédito presumido ou isenção do ICMS, estão sujeitos ao risco de cobrança de PIS e COFINS e devem se atentar e analisar e verificar se não é o caso de discutir isso judicialmente desde logo, para não se sujeitar a penalidades e sanções e assim por diante. Lembrando que isso está valendo, inclusive em relação a PIS e COFINS, desde 1º de janeiro, portanto, já agora o recolhimento de fevereiro com relação a PIS e COFINS
de janeiro já deveria ser feito desse modo, tá? É, acho que basicamente era isso com relação à subvenção para investimento que eu queria compartilhar com vocês. Essas mudanças que são muito significativas, que modificam completamente o contexto da tributação da subvenção aqui no Brasil, que mudam o resultado de empresas e assim por diante. A gente tem alguma pergunta no chat? Não? Gente, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Acho que não. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Eu fico à disposição de vocês. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente está à disposição para ajudá-los no que for possível, tá bom? Obrigado, boa sorte e um excelente ano para todos.